Gilmar entendeu o recado e hoje não foi um dia nada bom para dois personagens. Lindenberg Farias foi desmascarado, ele é o X9 dentro da Câmara dos Deputados. Caiu a casa dele de vez. E a Érica Hilton, Gilmar Mendes, mas olha, vou falar para vocês, essa cidadã agora pode falar este cidadão, ele mesmo determinou aqui, é esse o motivo da revolta dele, não vai dormir esta noite. A decisão de Gilmar Mendes acaba com essa narrativa dela, que falou que ia na ONU, que os Estados Unidos reconhece ela como homem e tal. Ela tá desesperada. Vou mostrar tudo aqui. Não foi um dia fácil para eles. Esperavam-se tudo aí com esse julgamento do Bolsonaro e o Tagliaferro estragou toda a festa. Maceta o dedinho aí no like, solta o dedinho aí no like, vamos passar tudo que tá acontecendo aqui. Ajuda muito no engajamento o seu joinha e já vem fazer parte da nossa família. Já pensou em mudar a sua vida financeira, meus amigos? Tem uma grande oportunidade para passar aqui para vocês. Muitas pessoas estão trabalhando agora com as redes sociais, com a internet, uma nova forma de conseguir ter um progresso maravilhoso. Você pode utilizar como uma segunda fonte de renda. É muito importante porque a gente não quer ficar parado o resto da vida com carteira de trabalho. Às vezes, para você que está procurando uma nova profissão, aqui está uma grande oportunidade. Um aplicativo lucrativo, meus amigos, que está mudando a vida de muitas pessoas. São vários os relatos que a gente tem aqui e ficamos muito contentes de poder passar isso aqui para vocês. Uma nova forma de você conseguir prosperar, atingir a independência financeira. Eu quero que vocês vejam esse depoimento e a gente volta. Eu não estava acreditando. Antes eu já caí em muitos golpes e olha, eu decidi arriscar e em menos de um mês com profissão lucrativa eu consegui fazer mais de R$4.200 apenas usando o celular e fazendo aquelas tarefinhas no aplicativo. Coisa que eu fiz assim no meu tempo livre, sabe? E agora eu quero me dedicar 100% ao aplicativo e fazer em dobro todos os meses. Tô passando só para te agradecer por ter me apresentado esse aplicativo Profissão Lucrativa. Só esse mês eu já fiz R$3.800. Você tem noção? Eu tô muito feliz. Eu trabalhava o mês todo para conseguir R$1.500. E hoje fazer o dobro do meu salário, assim, tá sendo espetacular. No começo eu desconfiei pra caramba, tá? Quando eu vi o vídeo. Eu confesso. Mas depois eu confiei e deu tudo certo. Muito obrigada. Viu só, meus amigos? Duas pessoas que conseguiram chegar lá, inclusive amigos nossos aqui do canal. Eu tenho certeza que assim como elas conseguiram, por que você não vai conseguir também? O sol nasceu para todos. É a oportunidade batendo na sua porta. Clique no link aqui logo abaixo, essa nova forma de você trabalhar com as redes, com a internet, vai mudar a sua vida. Clique aqui no link logo abaixo, que eu tenho certeza que você vai conseguir progresso ainda hoje. Gente, esse sujeito aqui, asqueroso, Lindenberg Farias, e o Marcel Van Hatten desmascarou ele, a atitude de Lindenberg Farias. Eu não sei como vai ficar a situação dele agora a partir desse momento aí na Câmara dos Deputados, hein? Entregaram que ele é o X9 na Câmara. O deputado Lindenberg Farias é X9 do sistema. O deputado Lindenberg Farias está atuando em conluio com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. E há informações que virão à tona ao longo desse dia que são gravíssimas. Ele tem atuado contra o Congresso Nacional, contra o Parlamento, e tudo o que ele tem feito, inclusive ontem na reunião de líderes, é atuar contra a casa. Tem denunciado parlamentares de forma completamente infundada, inclusive eu sou uma de suas vítimas, tem tentado atuar como se Procurador-Geral da República fosse, e é evidente que a sua postura ontem na reunião de líderes prejudicou o bom andamento dos trabalhos, que é buscar uma forma de o Congresso Nacional se colocar como o poder que ele é, sem que haja nenhum tipo de privilégio, mas permitindo que os deputados possam fazer o seu trabalho sem que sejam perseguidos hoje pela Suprema Corte. O STF tem funcionado como instrumento de pressão e de chantagem sobre deputados e sobre senadores. A imprensa mesmo dá o tempo todo que ministros do STF teriam dito que se os deputados ou senadores votarem tal pauta de acordo com as suas opiniões e não de acordo com as opiniões do ministro do STF, processos judiciais que estão parados no Supremo poderiam começar a andar. Isso é coisa de máfia, isso é coisa de quem chantageia o outro poder. Isso não pode continuar. E é por isso que nós, ontem,
Na reunião de líderes, entendemos em conjunto melhor deixar a discussão para a semana que vem, em virtude dessa situação criada pelo deputado Lindbergh, que pelo andar da carruagem já vai se tornar, se já não é, persona não grata, inclusive nas reuniões de líderes. A situação dele vai ficar muito mais complicada a partir de agora. Nenhum deputado vai querer a presença dele em várias reuniões importantes, né? Porque, gente, é a cara desses personagens. Ele achou que iria ser para sempre, né? O caguete do sistema acabou se dando mal. Outra personagem aqui eu quero mostrar para vocês. Rapaz, olha essa turma. O Gilmar entendeu o recado. Gilmar Mendes viu que a coisa não tá boa pro lado dele, né? Com toda essa nova investida do governo dos Estados Unidos em fazer justiça onde não tem justiça. Mas tá, olha o que aconteceu aqui com a sujeita, né? Erika Hilton. Ministro Gilmar Mendes, né, acabou tomando uma decisão que deixou essa cidadã aqui completo desespero, né? Rejeitou a reclamação da deputada. Parlamentar questionava a decisão na Justiça Federal que havia determinado o arquivamento do processo movido contra uma feminista, né, que tinha chamado ela de homem, né? A ação teve origem em um comentário feito por Isabela no Instagram. Na ocasião, a publicitária escreveu: "A mulher mais votada é homem". Ela só tinha escrito isso, só falou sobre isso. Ela já se sentiu ofendida, quis prender a mulher, tá? Justiça, num primeiro momento, deu ganho de causa para ela. Tratava-se de uma referência a Erika Hilton, que acabou sendo eleita vereadora, né, mais votada aí na cidade de São Paulo. O processo teve início com uma denúncia do Ministério Público de São Paulo mesmo, né? A legislação equipara os crimes de racismo e discriminação contra pessoas LGBT, conforme decisão do STF na ação direta de inconstitucionalidade pela omissão 26 de 2019. O caso foi transferido à Justiça Federal e posteriormente arquivado. Érica recorreu, até Paulo Bonet foi favorável no arquivamento definitivo no processo. Na decisão, afirmou que as declarações não ultrapassaram os legítimos limites da manifestação de pensamento e opinião. No caso, essa moça aqui que tinha falado, né? E ela precisou até sair do país, para vocês terem uma ideia. Gilmar Mendes seguiu a PGR e arquivou a denúncia. Segundo o ministro, o comentário de Isabela não ultrapassou os limites da liberdade de expressão. Reafirmou o entendimento do Supremo de que a transfobia é comparada ao racismo, mas também ressaltou que críticas e opiniões, por mais duras que sejam, não podem ser automaticamente criminalizadas se não configurarem incitação ao ódio. Por mais que o debate jurídico comporte a pluralidade de posições e o saudável dissenso entre intérpretes qualificados, a jurisdição constitucional que compete, em última instância, a palavra final sobre o alcance dos limites da Constituição. Erika Hilton, que processa todo mundo, né, que acaba chamando ela pelo nome dele, né, que é Felipe, né, ela tomou essa tarracada do Gilmar e até do Paulo Bonet. Imagina o desespero desse cidadão agora, segundo o Gilmar, né, o entendimento, né, desse cidadão agora, todo mundo na Câmara dos Deputados chamando ele, né, pelo nome, né? Imagino que a situação que ela vai ficar. Depois que ela fez o trabalho sujo para Inácio, né, esses personagens, militou, gritou, berrou. Semana passada eu estava falando que o Eduardo nunca mais vai abraçar o pai. Essas pessoas carregam uma maldade tão intensa dentro deles que é surreal. É surreal. Imagina, meus amigos, o nosso país sendo administrado por essas pessoas extremamente cruéis. Só que agora, depois que Inácio usou e abusou aí das barbaridades que ela fez ali alguns meses atrás, ela já é desnecessária, descartada. E o sistema vem fazendo isso aí agora. Isso aí era impensável até meses atrás, tá? Antes do presidente dos Estados Unidos
né, soltar as decisões que soltaram, né, a respeito do Moraes, com perda de visto de vários ministros, inclusive do Gilmar Mendes, né? Agora estão colocando esses personagens nos seus devidos lugares. Só que o Lula ainda piorou ainda mais a situação do cidadão Felipe. Olha o que ele fez aqui. A Folha, né, colocou a matéria: Burkina Faso aprova a lei que criminaliza e pune com 5 anos de prisão práticas LGBT. Ou seja, o país que é um dos maiores aliados de Lula, e por que a gente está falando a respeito disso? Só com ditadores que esse cara tem amizade e laços, só ditaduras. Essa foto aqui é o Inácio, lá na Rússia, ao lado desse sujeito aqui, o Boininha Vermelha aqui, ó, sentado ao lado dos piores ditadores da Terra. E essa matéria aqui da Folha de São Paulo, né, revela que o Lula praticamente é aliado desses caras. E o país que aprovou uma lei que criminaliza e pune práticas LGBT. Legislação entra em vigor após a sanção do líder da junta, né, que governa o país africano, Ibrahim Traoré. Olha o Lula ao lado do cara aqui, ó. Olha o Lula. E são essas as pessoas que atacavam o presidente Bolsonaro, dizendo que ele era homofóbico, que o presidente Bolsonaro não respeitava os direitos humanos e tal. Tá aí agora o personagem, né, o sujeito aí, né, acredito que seja uma das personalidades mais detestadas do Brasil, o pseudo pai dos pobres, ao lado de pessoas que criminalizam os direitos, aí no caso de pessoas como a Erika Hilton. Olha, foi pancada para todos os lados desses personagens, hein? Que fase agora eles começam a passar. Tava tudo lindo, né, quando não tinha um Donald Trump para entrar na parada. Ele entrou e as coisas realmente começaram a mudar. Olha aqui, é a jurisdição constitucional que compete em última instância a palavra final sobre o alcance e os limites da Constituição. O Gilmar tá aí, né, em um outro momento. E a gente sabe quem que manda no Supremo? Quem que manda lá? Não no caso o André, que eu falo que é o único independente lá do Supremo Tribunal Federal. Mas os outros, né, são guiados pelo ministro Gilmar Mendes. Se o Gilmar está mudando aí o seu entendimento em muitas questões, imagina como não vai ficar a situação a partir de agora. Foi um dia ruim aí pro Xandão, Erika Hilton, o deputado Felipe, né? E também o Lindenberg Farias. Tóxicos, né? A situação deles vai ficar mais complicada a partir de agora. Fato. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho aí no like, maceta o dedinho no like, ajuda aqui no compartilhamento do vídeo e vem fazer parte da nossa família se inscrevendo no canal, tá? Tô de volta daqui a pouco, mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.